Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, eu faço parte do projeto Humanizar. Nós estamos hoje aqui com uma convidada super top, a Márcia Portes. Oi, gente, meu nome é Bruna. Obrigada, mais uma vez de estar aqui participando do podcast do projeto. É um prazer vir participar. E hoje, com certeza, é um assunto que vai ajudar muita gente. Né, Márcia? Eu imagino que sim. Pode se apresentar. Bom, eu sou a Márcia Portes, eu sou psicóloga há mais de 20 anos. Trabalho em consultório nesse período com crianças, adolescentes, idosos, casais, adultos. Hoje, mais precisamente, de adolescente para cima, né? Também tenho uma atuação na área organizacional há mais de 20 anos também. E venho aqui para tentar acrescentar um pouquinho, né? Espero que de alguma forma possa ajudar quem estiver sentindo alguns dos sintomas que a gente vai estar falando aqui, ou que conheça alguém que apresente algum desses sintomas e que precise de ajuda, talvez clareie um pouco, eu espero que sim. Ainda mais nesse tempo que a gente está passando, né, Sim. De pandemia. Acho que foi um tempo de muito estresse, de muito medos, né? Sim. E aí desenvolve ansiedades, né? Sim. Gente, olha, hoje a gente vai falar sobre emoções, né, Márcia? Que abrange vários assuntos, a gente vai bater papo de muita coisa. Márcia, na pandemia, dá um geralzão pra gente, como que foi as emoções dos pacientes, das pessoas que você conhece? Bom, eu falava um pouquinho antes do podcast, né, sobre isso. O ano da pandemia, o primeiro ano, né, foi o ano que eu mais atendi no consultório, né? Atendi alguns pacientes online também, mas a maioria eu atendi presencial. O que eu percebi que aumentou muito foi o medo. O medo de morrer, o medo de pegar Covid, o medo de ser entubado, o medo de alguém da família passar por aquilo, né? Então, o medo foi o que imperou. Esse foi o sentimento que eu mais percebi. Isso com adolescentes, com adultos, com idosos, né? Muito mesmo. No começo, a gente percebe que assim, houve um boom e daí, será? E aí a coisa começou a aumentar, né? As pessoas conhecidas começaram a ser contaminadas e aí isso aumentou, né? Então, a quantidade de pessoas que me procuraram por estarem apresentando crises de ansiedade foi maluco, né? O ano passado inteiro esse era o maior problema, né? Aí, lógico, entraram as depressões, aquelas pessoas que já tinham sintomas de depressão, que já sofriam com isso, ou que, de repente, estavam iniciando no processo depressivo, né? Mas a pandemia piorou muito todos esses sentimentos de medo, de ansiedade, de insegurança, de o que vai ser amanhã, será que eu acordo? E o pavor de pôr a mão nas coisas, o pavor de falar com pessoas, de sair de casa, né? A gente percebe que ainda existem pessoas que estão com muito medo de sair de casa, mas o ano passado foi bem pior, no início desse ano, né? Foi bem complicado, então esse foi o que eu mais percebi mesmo, a questão do medo. Sim. Esse foi o maior, né? Aí outras coisas, né? E tá, a pessoa tá com medo. Chega aqui, Márcia, eu tô com medo louco. Eu acho que vou entubar, vai acontecer alguma coisa, vou contaminar alguém. E aí? Como que a pessoa faz? Como que ela consegue lidar com esse medo? Então, a gente entende o medo de maneiras diferentes, né? Então, se eu não tenho receio de ser atropelada, eu não olho para atravessar a rua. Normal, né? Então, existe, vamos pensar em intensidade. Uma intensidade do medo tem a ver com o instinto de preservação. Então, deixa eu cuidar disso aqui que eu posso me machucar, cortar, enfim, né? Então, tudo bem. Quando que
que eu identifico que há necessidade da gente entrar com uma intervenção, porque esse medo está extrapolado. A pessoa está tendo dificuldade com o sono, né? Então, ou ela dorme demais ou ela dorme de menos. E isso é muito complicado, né? Normalmente a pessoa com muito medo, o que é mais comum é ela não dormir. E ter insônia, né? Então ela acorda, meu Deus, meu Deus. Eu me peguei assim, né? Porque daí todo mundo começou a falar na pandemia, nossa, você é diabética, você é obesa, você é asmática. E meu marido e todo mundo, mãe, você tem que tomar cuidado, não sei o que, minha mãe, filha, você tem que tomar cuidado. E aquilo, quando eu começava a pensar sobre aquilo mudou. E aí eu comecei a avaliar, peraí, mas esse medo, ele tá acima do que eu consigo controlar? Não vou pensar nisso agora, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou fazer alguma coisa, né? Eu vou caminhar no quintal, eu vou assistir uma TV, eu adoro romance, então se eu conseguir assistir o filme inteiro, ok, não é o medo que eu preciso de intervenção. Aí você chega aqui desse jeito, então eu vou procurar entender qual é a intensidade desse medo. Se você consegue assistir um filme inteiro, se você consegue sair, caminhar, mesmo com medo de ser contaminada, enfim, né? Se você consegue fazer algumas coisas nesse sentido, opa, então não existe a necessidade de intervenção, só um aconselhamento, vamos entender, e aí eu vou te dar algumas dicas. Mas se o que eu vou avaliar é, esse medo está te dando prejuízo? Que tipo de prejuízo que eu posso ter? Bom, eu não estou conseguindo sentir o que eu como. Você faz, né? Você engole. Tá errado. A Márcia, houve o aniversário da minha mãe e todo mundo foi de máscara, tomando todos os cuidados, mas eu não fui porque eu não consigo. O meu medo e lá estavam os meus irmãos e a minha mãe só. Mas eu não consegui ir. Ok, o que nós vamos fazer com isso? Então aí a gente vai avaliar de novo. Eu já entendi que é o medo, que precisa de ajuda, porque já existe prejuízo. Um prejuízo social, um prejuízo físico, porque você não consegue sentir o que você come, você acaba comendo além do que você deveria, coisas assim. E aí uma coisa que eu sempre falo, vamos entender, o seu medo está gerando ansiedade, né? Você fica ali pilhada, pensando naquilo, pensando, né? Porque às vezes a pessoa tem o medo, mas ela não tem ansiedade. Ela chega a pensar, meu Deus, porque o medo sempre tem a ver com uma fantasia, seja ela possível ou não, mas ele está no plano do pensamento. A gente precisa entender isso, o medo está sempre no plano do pensamento. Existe um estímulo real que possa justificar esse medo? Pode ser que sim. Eu tenho medo de ser assaltada, já fui no meu histórico consta um assalto, eu tenho medo de pegar Covid, alguém da minha família já morreu com Covid, enfim, né? Mas ele está no plano do teu pensamento. Ele vem de um estímulo real, de algo que possa realmente acontecer normalmente, mas ele, quando não é patológico, mas ele tem a ver com o plano do pensamento. Então aí eu vou colocando em xeque o teu pensamento. Esse é um processo que a pessoa precisa fazer. Então ela precisa olhar para ela, perguntar para ela, peraí, mas por que eu tô com esse medo? É real? O que eu ando fazendo? Ou quais são os riscos que eu venho correndo de acordo com o meu, com as coisas que eu faço, com o meu caminhar, com o meu dia, com a minha rotina. Então precisa colocar em xeque a primeira coisa que você tem que fazer, se aquele medo tem a ver com uma fantasia irreal, e se é real, ok. Então, o que eu posso fazer para eliminar? Eu normalmente oriento meus pacientes para colocar no papel. Porque quando você começa a colocar no papel, eu tenho medo de pegar Covid, eu tenho medo de morrer, você vai colocando no papel. Só de você colocar no papel, você tem que pensar para escrever. E aí você já começa a colocar o teu sentimento de medo em xeque, né? Então você vai colocando ali no papel. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, para. E aí você lê. Aí eu falo, leia. Depois que você escrever tudo, você leia. E aí você vai pegando cada medo e vai fazendo perguntas. Mas eu estou provocando para que isso aconteça? Quais são os meus atos que possam justificar que isso realmente seja fato? E aí a gente vai eliminando, pelo menos, ou diminuindo a questão do medo. Eu preciso aceitar, né? Eu tenho medo e pronto, acabou. Tá, eu não vou lutar contra isso. Mas eu preciso entender que medo é esse. Então é importante eu
entender o medo, aceitar, eu tenho medo e pronto, acabou. Né? Às vezes meu paciente fala assim, mas Márcia, o meu marido, a minha esposa, a minha mãe, o meu pai não entende o meu medo. Eu digo, ok, ele não está dentro de você, ele não sente o que você sente, ele não sabe, então, mas entenda que tudo bem, para você é normal, tá tudo bem. Vamos entender esse medo, vamos né, colocar, fala sobre seu medo. Mas mãe, eu estou com medo por conta disso, disso, disso. Né? Às vezes meu filho fala, mãe, não, mas eu não vou não, acho melhor não. Por quê? Ah, não, é porque você não está acostumada a andar de ônibus, né? Ah, mãe, mas, né, filho, tudo bem. Eu também tive medo de andar de ônibus no começo, até a gente ter o hábito, tá tudo bem, não vai acontecer. Mas e se eu perder o lugar? E se eu pegar o ônibus errado? E se o ônibus bater? E se o ônibus tombar? E se for assaltado? Né? Ele fala isso. Eu falo, viu, isso pode acontecer em casa, com a gente no carro, com a gente na rua. Pode acontecer o tempo todo, mas, né? Então a gente vai colocando em xeque tudo isso. E aí eu preciso entender. Tem crise de ansiedade junto? Porque normalmente, né, o medo está acompanhado de ansiedade. Vai. Aí é outro pepino, né? Porque uma coisa é eu entender o medo e começar a trabalhar esse sentimento de medo que está me judiando, mas muitas vezes ele não tem crises junto, né? É um medo e às vezes a pessoa não fala sobre medo, por isso que é importante falar, escrever e falar sobre medo, mas que a outra pessoa não acredite, acha que é besteira, mas é importante, porque quando a gente fala, a gente pensa de novo, né? Pensa de novo para escrever, pensa de novo para falar, então ali você já vai, você mesmo vai colocando em xeque o medo, né? E aí vai mudando um pouquinho essa questão, a intensidade do medo. Mas aí a gente pode pular para a ansiedade. Sim. Né? Porque quando a pessoa vem até o consultório, normalmente ela não está só com medo. Ela já está com prejuízos e com crise de ansiedade também. Hoje, quando eu vi hoje no trabalho, eu comentei que ia participar de um podcast, alguém disse assim, fala do medo, por favor, fala do medo. Mas ela não tem crise de ansiedade, mas, né? E é isso. Agora, quando tem crise de ansiedade, é mais complicado e, ao mesmo tempo, também dá pra gente conversar sobre isso, né? E aí eu volto. No momento de uma crise, vamos falar da crise e a gente fala de como prevenir a crise, né? No momento da crise, a pessoa tá ali. Porque quais são os sintomas da crise, né? Eles são emocionais, são físicos e são pincelam no social também, né? Mas vamos pensar no físico. A falta de ar é uma das primeiras coisas que acontece, né? E é maluco, porque a pessoa tem a falta de ar, ela sente o ar pequeno mesmo, né? Ela fica ofegante. E aí, se você colocar o oxímetro, é normalíssimo. Não tem nada, é uma sensação. Então ela tá ali, ela começa a ficar. E ela começa a enxergar as coisas. Infartar, né? Exatamente, porque o coração dispara, perfeito, é isso mesmo. O coração dispara, né? E o pulmão é como se ele fosse parando de funcionar. Parece que o coração acelera e o pulmão vai parando, né? E a pessoa vai ficando ali, ofegante, vai ficando ofegante. Então, eu pergunto sempre, como que é? O que você está sentindo? Daí ela fala. Então, se ela está sem falta de ar, ela tem sudorese, o coração dispara, tudo isso, ela está tendo crise de ansiedade. Aí eu vou perguntando, de quanto em quanto tempo isso acontece, em que tipo de situações, para eu entender, desculpa, para eu entender os gatilhos. O que impulsiona essa crise? Quais são as situações, os pensamentos? O que faz com que ela tenha aquela crise? Bom, e ela vai contando, né? Ela vai contando. Bom, e aí eu digo, bom, para você sair dessa crise, primeira coisa, eu preciso aceitar que eu estou numa crise. E não negar. Porque você está ali, você não tem ar. Teu coração disparou. Você sente um desconforto maluco. E aí, se você ficar negando,
isso só vai piorar. Um dia desses, um paciente teve uma crise aqui. Daí ele é um paciente novo, né? Ele ainda não aprendeu a controlar. E ele começou a contar uma situação que judiava dele. De repente, ele fez assim: Márcia, eu já tava com falta de ar, mas agora tá pior. Eu tô tendo uma crise. Eu falei: ok, me fale sobre ela. E aí ele foi me contando. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo isso. E foi aumentando. Eu falei: ok. Você ouviu esse barulho? Ele fez: que barulho? Esse. Tem um carro passando. Ele disse: isso, tem um carro passando. Tem um outro barulho em seguida. Você consegue identificar o que é? Parece que é uma moto. Eu falei: uma moto. Naquele momento, ele nem percebeu. Ele nem percebeu. E aí eu peguei e mostrei para ele. Naquele instante, eu disse: então, viu? Olha, era uma crise. A crise, você tem a sensação de que o ar vai faltar total. Você tem a sensação de que vai morrer. Teu coração vai parar, que ele disparou de um jeito que ele vai parar de repente. E a falta de ar vai né? O pulmão vai parar de funcionar. Mas quando eu perguntei que barulho é esse, ele saiu daquela você situação. saiu e foi procurar. Uma pergunta sempre mobiliza a resposta. O que vocês almoçaram hoje? Não respondo. Mas vocês foram procurar. Se eu esperasse mais um segundo, vocês teriam a resposta exata para me dar. A pergunta sempre mobiliza a ação. Então, essa é uma das dicas que eu dou. Então, primeiro você aceita. Aceita que você está tendo uma crise. Aceita que a coisa está difícil ali. Ok. Aí você precisa fazer uma pergunta para você. Peraí, mas eu tô tendo ansiedade por quê? Nossa, peraí, onde que eu tô? Nossa, eu tô na poltrona. Ah, que legal. Como que eu vim parar aqui? Onde eu estava antes? Não sei. Vai fazendo perguntas. Só para você sair dali. É um ansiolítico que você toma de ação imediata. Eu falo que a pergunta é um ansiolítico que você engole e ele já age. É perfeito isso. Bom, a partir do momento que você está tendo a crise, eu acho que o mais fácil é fazer isso. Aceitar, fazer uma pergunta, e aí você começa a olhar para você. E aí eu digo assim, olha ao seu redor. O que tem aqui? Ah, tem isso. Nossa, essa parede é diferente. Olha, tem um fio. Se você estiver na crise alta, você não consegue fazer isso. Mas se você se propor a fazer isso no início da crise, você consegue. Nossa, está passando um fio aqui. Onde será que vai parar esse fio? Olha, essa parede é diferente daquela. Por que essa parede é diferente daquela? Nossa, foi feito por que isso? Será que é uma massa? O que será isso? E aí eu vou me distraindo. Então, aí a gente pula, volta um pouquinho. Eu preciso entender quais são os gatilhos. O que me mobiliza? Que tipo de situação? Que tipo de pensamento? O que faz com que eu tenha ansiedade? Que te leva, né? Isso. É um autoconhecimento mesmo, né? Por isso que o processo terapêutico é muito legal, né? Uhum. Eu sei que existem técnicas que são rápidas para trabalhar a questão da ansiedade, né? Mas o autoconhecimento, ele é maravilhoso, né? Eu sempre falo, sabe, que eu renasci. Eu fui uma criança que desenvolveu o transtorno de pânico com 7 anos. E aí eu passei uma adolescência com muitas crises de ansiedade, né? E aí eu me transformei numa adulta que teve depressão, né? Que é... Na sequência, é uma coisa leva... né? Vai indo. Mas foi esse aprendizado, né? Esse autoconhecimento que me trouxe a consciência do porquê que eu ficava tão ansiosa, do porquê que eu tinha aquelas crises, do porquê que eu tinha tanto medo. Nossa, o medo de morrer maluco. Eu sonhava que eu estava morrendo. De vez em quando eu tinha umas coisas pequenininhas. Eu lembro disso, eu falava pra minha mãe. Eu nem estava na escola, eu era bem pequena. Mãe, eu vou morrer. Como você vai morrer? Eu tô sentindo que vou morrer. Era uma crise de ansiedade. Mas o medo de morrer era uma coisa louca. O medo de ficar sem minha mãe, sem meu pai. Eu já fui uma criança assim. E aí na adolescência isso foi, né,
Mas quando eu parei, que eu fui fazer terapia ali com 20 anos, aí fiz 1 ano e meio, tive alta, daí eu voltei depois um pouco, né? Mas essa busca e esse autoconhecimento me ajudou a entender que, viu, tá tudo bem, eu não preciso cobrar tanto de mim, eu não preciso ser perfeita, eu não preciso ser a Miss, né, Brasil. Tá tudo bem, a Miss Brasil deve ter um monte de problema, tudo bem. De repente ela não é tão boa em algumas coisas como eu sou, tá tudo bem, né? E eu não sou tão boa quanto ela em outras coisas, tá tudo bem. Então essa busca, né, esse autoconhecimento ajuda a gente a entender esses gatilhos, ajuda a gente mudar mesmo vamos dizer que a maneira como a gente reage às dificuldades, né? Por que eu percebo que aumentou tanto a quantidade de jovens tendo crise de ansiedade, depressão e tudo mais? Porque é tudo muito imediato, né? Sim. Então tem uma dúvida, isso. Então isso daí fica tal, isso. Isso aqui a gente acha em tal lugar. Aí você tá lá, eu lembro quando eu dava aula na faculdade, eu ficava assim, gente, na minha época não tinha isso, né? Então eu tava lá, agora é celular, né? Mas antes o pessoal levava o notebook, né? Pra aula. Então eu tava lá falando, olha, porque o início da psicologia, não sei o que, o aluno lá no fundo falava, professor, então, eu vi que aqui tá dizendo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uau! Mas é tudo muito rápido, agora é muito mais rápido, né? Então, com essa agilidade toda da internet, os jovens desenvolveram uma intolerância à frustração. Eles resolvem tudo na internet. Aquilo que não é possível resolver na internet vira dor, vira problema. E a pandemia aumentou muito isso. Porque daí foi todo mundo para casa, né? Pai, mãe, irmãos, tios, avós, enfim. Foi todo mundo ficar dentro de casa. E as pessoas não ficavam dentro de casa, né? Não tinha essa coisa, né? Tem algum problema? Vou gastar, vou comer, vou sair, vou fugir do meu problema. Se você for ver, a gente tinha que ficar dentro de casa, mas a gente sai da casinha. Sim. Porque muita gente entrou em processos, igual a Márcia falou. Sim. Pânico, depressão, ansiedade, né? E foi indo. E no projeto a gente tem adolescente que tentou suicídio com 13 anos, né? E é isso mesmo que você falou. Para eles é tudo muito rápido, tudo muito fácil. E eu acho, bom, eu não entendo nada disso, mas eu acho que o mais difícil é a aceitação. Você falar, eu tô passando por isso. E muita coisa que a gente ouve, né, Bruna? É frescura. Depressão não existe, não. Na minha época não tinha depressão. Não é? Mas na nossa época, né? Pelo menos na minha, a gente não tinha quantidade de estímulos, né? Não. E era diferente a criação, né? Imagina, não se batia a porta, não se falava alto com o pai. O pai olhava, a gente. Não, esquece que eu falei, né? E pronto, tava tudo certo. Mas a gente também entendia o que era hierarquia, né? Hoje as pessoas não estão muito entendendo o que é, né? Bruna, você sabe que uma das coisas que eu mais trabalho com os pais dos adolescentes é se fazer ser pai e mãe. Eles não sabem. Não sabem. Se perderam. Se perderam. E é engraçado, né? Porque eu ouvia, né? Pai é pai, mãe é mãe, não é amigo. Meu pai falava assim, eu sou seu pai, eu não sou seu amigo. Né? E aí a gente cresce e você pensa assim, eu quero que os meus filhos sejam meus amigos. Né? Eu vou ser amiga dos meus filhos. Eu vou ser amigo dos meus filhos. Não tem problema nenhum, né? Ser amigos dos filhos. Pelo contrário, a gente tem que ser sim. Mas, meu filho, não é não. Tem limite a amizade, né? Até porque o limite é proteção, né? Sim. Não é ao contrário, né? É proteção. Tem uma palestra que eu ministro nas escolas que é o limite na formação do caráter. Para pais de crianças pequenininhas, né? Porque eles acham que vou causar um trauma se eu falar não.
Eu vou causar um trauma se meu filho não tiver o tênis que os amiguinhos têm, não tiver a mochila que os amiguinhos têm, não visitar ir a tais parques, comer em tais lugares que os amiguinhos comem também. Eu posso criar um trauma nos meus filhos, né? Mas aí forma aquele caráter. E não faz entender, né? Então, assim, filho, a sua amiga pode, tá tudo bem. Mas hoje, é essa nossa situação, não faz a criança entender. Ele prefere dar dar o passo maior que a perna para dar para o filho e não faz o filho entender a situação. Que é isso que a criança precisa, né? É entender. Falar, olha, espera aí, é o limite mesmo. É o limite. Olha, se a gente parar pra ver, quando a gente era mais nova, a gente não tinha tanta tecnologia, tudo, nenhuma, mas né? era... Eu nenhuma. A gente tinha livro, mas era mais fácil de se viver. Era mais... leve. A gente era mais feliz. Lembra quando a mãe falava assim, mãe, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Mas eu continuo falando. Não, isso eu continuo falando. A minha mãe mas a mãe de fulano, eu não sou a mãe de fulano. Eu falo isso pros meus. Hoje eu entendo o que é. Quando minha mãe falava, eu falava assim, mas meu Deus, por que ela é minha mãe, não a mãe do outro, que é mãe de todo mundo? Tinha que ter sido diferente. Né? A gente fica nisso, mas a gente entende que o limite é um cuidado. É um amor. É igual Deus ensina para nós os nossos limites, né? E é uma forma dele cuidar da gente. Mas o Márcia, não é uma forma assim dos pais recompensarem a falta deles? Sim. Porque hoje precisa, né? Hoje a mãe não consegue mais ficar dentro de casa, os dois precisam trabalhar. E aí, uma que já vira uma disputa, né? Porque são dois operários, né? Como diz o meu esposo, são dois operários que trabalham o dia inteiro, chega e vira aquela disputa. Então chega já cansado, né? Do dia a dia. E aí você quer recompensar o quê? Dando as coisas pro teu filho, porque a tua paciência já tá no limite, você não consegue mais, né? A pessoa não quer nem ouvir falar. Não, você não vai, mas você não é todo mundo. A pessoa já não quer mais nem falar isso. Não. A pessoa prefere dar do que ter o trabalho de... Não, eu fico assim, mãe, tá. Isso. Toma. O que você quer, meu celular? Tá. O que você quer? É o controle da TV? Tá. Você quer o quê? Dinheiro? Tá. Você quer o quê? Que eu deixo? Vai. Né? Porque eu fico, mãe, eles pegam, eles sabem. Eles sabem. As crianças, nós, né? O ser humano já nasce manipulando. Nós somos bons nesse negócio, né? Todos nós. Então, sim. A gente logo de pequenininho, eles sabem muito bem. Você vê o bebezinho? Ele chora, só você pegou e não quer nem mamar. Ele quer ficar ali no teu colo, com a cabecinha na tua teta. Ele não quer mamar. Né? Então começa bem cedo esse negócio. Mas você sabe uma coisa que eu acho engraçado? Quando nós queremos fazer uma torta de... um quiche de abóbora com queijo. Ok. Eu nunca fiz quiche, por isso que eu falei quiche, eu amo quiche de abobrinha com queijo. Então, eu quero fazer uma torta, um quiche. Ok. Eu vou no YouTube e assisto um videozinho. Como preparar um quiche delicioso, fácil, de abobrinha com queijo, com requeijão. Eu assisto o vídeo, ponho do lado do fogão, da pia, do balcão, e vou lá, põe tal coisa. Põe. Agora eu ponho isso aqui. Quando nós queremos aprender qualquer coisa, eu quero aprender a fazer uma unha diferente. YouTube. Quando eu quero aprender a qualquer coisa, pintar um vidrinho lindo que eu tenho lá, eu vou customizar esse vidro aqui. YouTube. E quando você tem dificuldade com o filho, você faz o quê? Dá. Você não vai buscar ajuda. O YouTube não é o melhor caminho, mas é um dos. Lá tem pessoas sérias. Tem pessoas que não são sérias. Que falam muita porcaria. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que aprender a separar o trigo do joio. Tem que identificar se essa pessoa que tem um canal, se ela realmente tem uma formação, se ela está realmente
baseando aquilo que ela fala em teorias comprovadas, como, né, que funcionam. Mas eu fico impressionada da quantidade de pais que não procuram ajuda, que vai por conta. Eu entendi isso porque com os meus filhos mais velhos, eu tenho 4, um de 29, de 26, de 18, 16, né? Com os mais velhos, muitas vezes eu me peguei fazendo isso, tá. Porque o tempo que a gente tinha era pequeno juntos. E aí eu tinha que fazer 1000 coisas, além de ficar com eles, além de poder descansar, pelo menos a hora que eu vou pra cama, né? Então, muitas vezes eu fiz isso. E hoje eu falo, meu Deus, quanta coisa errada eu fiz. Quanta coisa errada, né? E hoje eu fico pensando, poxa vida, eu vejo a minha filha, que é uma mãe de 26 anos, né? Eu vejo como ela fraciona o tempo dela com o Murilo. Ela só tem a noite e o final de semana, né? E ela fraciona o tempo de um jeito que tem um período que ele tem que ajudar a mãe a dar uma ajeitada na casa, tem 4 anos. Tem um período que ele pode brincar sozinho, tem um período que ele pode ver TV, tem um período que ele pode ver o celular, tem um período que ele pode pintar, e eles pinta a cara do outro de tinta, né? Brincando. Tem um período que eles correm no quintal, brinca de pega-pega. Eu olho pra ela e penso, meu Deus, eu fiz tudo errado com ela, mas graças a Deus ela faz tudo certinho com o dele. Né? Então, mas eu sinto que existe muito essa questão da falta, sabe? De informação, porque a gente sofre, é difícil mesmo, né? Para uma mãe, para o pai que trabalha o dia todo, que chega em casa e tem que lavar roupa, pôr roupa no varal, tem que fazer a janta, tem que arrumar tudo, tem que preparar a lancheira, é muita coisa. Realmente é muito, né? Realmente todo esse avanço não foi bom pra gente, não. Tem muitas coisas. Muita coisa. Era maravilhoso quando a mulher não trabalhava, né? Eu acho que devia ser maravilhoso. Eu acho que deveria ser maravilhoso. E a gente, no projeto, a gente lidar com bastante jovem, né? Adolescente. E sabe, Márcia, que eu tenho percebido? Que eles vêm, infelizmente, se envolvendo com vícios cada vez mais novos. Infelizmente, né? Muito triste. Eles começam lá, eles vão pro pancadão, aí ficam naquele negócio lá que fica no narguile, daqui a pouco eles estão no lança-perfume, mas daqui a pouco o lança-perfume já não. E aí a maconha, hoje em dia, para eles nem é mais droga, é um cigarro. Não, é isso mesmo. E eles vão se afundando. E eles vão se afundando cada vez mais nisso, sabe? E você sabe, né? É uma coisa engraçada, né, sobre a maconha. Eu já ouvi muitos relatos de pacientes adolescentes que iniciou na maconha porque a brisa fazia diminuir a ansiedade. Isso é fato. Ela faz isso. Enquanto você está na brisa. Porque quando sai o efeito, dá mais ansiedade. Muito mais ansiedade. O álcool também, né? Sim. O álcool. O açúcar também. O açúcar, o chocolate, eu preciso de chocolate. Eu preciso de um docinho. Ai, que dia difícil. Eu preciso de um doce. Aí come doce. Ui, que delícia, viu? Vai piorar. Né? Mas, falando ainda em vício, Márcia, o meu marido, ele passou por um problema de droga e ele fala hoje que quando ele aceitou que ele era um viciado, foi tudo muito mais fácil. E é realmente isso, quando você aceita, né? Assim, você vê, nós começamos a falar do medo. Sim. Falei de aceitação. Exatamente. Aí nós pulamos para a ansiedade. E eu falei, sempre primeiro é a aceitação. A mesma coisa é o meu caso, obesidade. Né? Porque eu não me sinto obesa. Eu não entendo, porque quando eu olho no espelho eu vejo uma outra coisa. Mas eu não me sinto. Então, enquanto eu não me aceito com aquela problemática, eu não trato. Porque a partir do momento que eu aceito, opa, esse é o meu problema. Então aí eu vou atrás de resolver, né? Mas enquanto eu negar, eu enrolo e empurro com a barriga. E é bem isso, o tratamento da adicção é um dos tratamentos mais difíceis mesmo, né? Porque
Muitas vezes a pessoa vai para o tratamento porque a família quer, porque a esposa quer, o pai quer, a mãe quer, o irmão quer, o marido quer, né, os filhos querem, mas não porque a pessoa entende que ela precisa. Ela até lá, quando ela vai, seja na terapia ou numa internação, né, ela entende que ela precisa de ajuda. Mas não é aquilo lá no fundo. É bem raso. Então é onde tem... É uma doença difícil mesmo, né? Então os vícios, eu vejo que é muito mais fácil a gente partir para algo externo do que para algo interno. Então o vício é um apelo, né? Externo, para resolver algo interno. E esse é um grande problema dessa geração, que os pais não conversam, né? Olha, se eu tivesse que dar um dado para vocês do percentual de jovens que vêm para mim, seja com crise de ansiedade, com depressão, com vício, né? Um percentual de jovens que se enquadram em qualquer uma desses problemas, dessa problemática, e que sentam com os pais para tomar café da manhã, almoço, janta, juntos, na mesa, um olhando para a carinha do outro, sem TV ligada, sem celular ligado, eu posso te dizer que não chega a 10%. Não chega a 10%. Então, é muito comum, né, as famílias não fazerem suas refeições juntos, não fazem. Falta de diálogo. Fazem. Falta diálogo, falta olhar um no olho do outro, tirar sarro da cara do outro, contar como foi na infância. Eu digo sempre, né, que muitas besteiras que eu já fiz na vida, eu já paguei muito por isso e sofro. Eu, falando dos frutos que eu colhi, né, colhi bastante fruto ruim, né, e eu sempre falo, Deus é maluco, né, e Ele sempre dá um jeito das coisas virarem de um jeito para você ter a oportunidade de fazer diferente. Muitas coisas aconteceram na minha vida, do meu marido, que propiciou que hoje, né, eu, meu marido, a caçula e o caçula, porque os outros dois já casaram, né? Então nós fazemos as refeições juntos. Nós sentamos juntos. E aí a gente conta quando a gente era criança, aí a gente conta, aí eles contam o dia deles, a gente conta o nosso. E isso tem propiciado pra gente muita coisa. Minha filha conta coisas da intimidade dela, da vida dela, que quando eu ouço dela, eu penso, sempre que eu olho para ela, ela tá ali me contando, né? Ou meu filho, ou nós estamos contando para os nossos filhos. E eu olho para aquela cena e eu sempre penso, uau, isso é qualidade de vida. Isso é, né, um cuidar do outro. E a gente percebe, você não tá bem, o que está acontecendo? Sabe, de poder olhar para o olho do filho, o filho olhar. Às vezes eles falam, mãe, você não tá bem. O que aconteceu? Né? Coisa que antes, isso não aconteceu na minha vida. A gente trabalhava feito doido, a nossa vida era trabalhar muito, porque a gente achava que a gente tinha que trabalhar muito para dar uma vida diferente para os nossos filhos. E nós entendemos que essa vida diferente nós temos agora, né? Que é muito diferente de tudo que nós já vivemos. Então, eu sinto que isso tem essa questão, essa relação, né? Essa intimidade que a gente tanto procura com Deus, né? Essa intimidade que a gente busca tanto e que o jovem busca tanto com outros recursos, porque ele não sabe o que é ter intimidade. Então, a intimidade tira, por exemplo, a necessidade de um adolescente de se viciar em alguma coisa, porque a intimidade com os pais faz com que ele fale, ele comente sobre os medos dele. E se existe essa relação de olho no olho, o filho fala, pai, olha, eu tô apaixonado, mas eu acho que a menina não vai gostar de mim, porque é meu cabelo, porque as minhas espinhas, porque o meu corpo, porque minha mão. E o pai fala, você não sabe da missa metade, o tanto que eu sofri. Você é a minha cara, você não sabe como foi comigo. Você também, pai. Nossa, a primeira vez que eu fui chamar uma menina pra sair, eu tinha certeza que ela não ia topar. E aí? Claro que ela topou. Né?
Então, se você não tem intimidade com seu filho, ele vai buscar intimidade em outro lugar. E se ele não desenvolveu o hábito de falar, a droga é top. Porque, entre aspas, bem entre aspas, ela auxilia nisso, né? Não auxilia em nada, ela queria um buraco muito maior, né? Mas naquele instante... Dá asas, né? Liberdade, né? Uma ilusão de asas, que eu vou voar, eu vou conseguir chegar na menina, conversar, vou me expor, vou me abrir. Isso que você vê. E a intimidade, ela pode livrar teu filho de tudo isso. Né? Eu sempre falo, às vezes, né, é complicado levar os filhos para a igreja, né, adolescentes. Então eles falam assim, mas eu não preciso ir, você já vai, pai, já vai. Né? Mas não sei o que, não sei o que. Eu digo, a regra dessa casa é nós irmos juntos. Então nós vamos juntos. Mas não sei o que. Então, não é negociável. Para mim não importa se vai dormir na igreja ou não. Mas eu digo para eles, sabe todos aqueles problemas que eu enfrentei? Eu enfrentei com o cara lá de cima, segurando na minha mão. Então vocês precisam entender que esse cara lá de cima, ele segura na mão, ele carrega no colo. Ele vai juntinho com você. Enquanto você não tiver isso muito claro, quem toca a música para você dançar sou eu. A hora que você for para sua casa, pagar as suas contas, aí você negocia com você mesmo. Por enquanto não tem negociação, amor. Não tem. Então acho que a gente tem que ter intimidade até para isso com os filhos. Porque eu escuto muito dos pais. Eu até vou para algum lugar, mas não vão comigo. O casal já não vai junto. É o novo normal, né? É o novo normal. É o novo normal. Infelizmente. Cadê seu filho? Ficou lá jogando videogame. Não vem de jeito nenhum. É isso aí, ficou lá jogando videogame. Ficou lá jogando videogame. É bem complicado. É bem complicado. Todos nós sofremos com isso. Bem complicado. Filhos. Márcia, eu estava vendo um vídeo teu que, me chamou muita atenção. Sabe aquele vídeo que você almoça ele? E eu fui arrumando a casa, fui fazendo as coisas, e ouvindo, você explicando de como lidar com uma pessoa difícil. É muito top. Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiro que lidar com uma pessoa difícil não é mesmo fácil, né? Porque a pessoa difícil, ela tem problema com ela, né? Ela não é feliz com ela mesma. A gente lida, né, com pessoas difíceis no trabalho, dentro de casa, na casa dos seus pais, na casa dos seus tios, na igreja. A gente lida com pessoas difíceis em todos os lugares, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, se essa pessoa é complicada, ela é sempre do contra, ela só reclama, ela não quer saber de nada legal, aquilo que você entende que é bacana. De repente ela não está bem, de repente ela está passando por um processo difícil, ou ela age dessa maneira que ela não sabe fazer diferente. Então eu preciso entender que se ela é uma pessoa difícil de lidar, pode ser que ela não saiba ser diferente. E aí não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca. Eu não vou tentar mudar essa pessoa, né? Então eu preciso entender que esse é um problema que ela puxa, que ela causa, que ela causa para ela mesma, né? Então eu preciso sempre pensar nisso para não ficar acreditando que é comigo ou que eu tenho a responsabilidade de fazer essa pessoa mudar. Às vezes a pessoa difícil é o esposo, é a esposa, né? E aí, hoje eu ouvi isso de uma pessoa, ela me disse assim, o meu casamento é horrível. Eu disse, nossa, por quê? Porque o meu marido é horrível. Eu falei, verdade, ele é feio? Brincando com ela, né? Verdade, ele é feio? Ela disse, não, Márcia. Ele grita comigo, ele me trata mal, ele fala coisas comigo que, puxa, ele não me incentiva em nada. Todo mundo diz que eu sou bonita, ele diz que eu sou feia. Todo mundo fala isso de mim. E ele, né? Ele é bem complicado, ele é muito difícil e tal.
E eu falei, o que você faz? Eu fico quieta. E como você se sente? Muito mal. Eu já tentei me separar, mas ele ameaça se matar, e aí eu acabo retrocedendo, porque eu tenho os filhos, eu fico com medo, e eu acabo retrocedendo. Então, quando a gente quer, né? E eu falei, como que isso tudo começou? Ele já era assim, não, sempre foi difícil. Mas eu acreditei, né, que eu, com o meu amor, com o meu jeito doce de ser, que eu sou doce, eu poderia mudar. Então, lidar com uma pessoa difícil, primeiro você tem que entender, como eu disse, que não é com você. Ela tem uma dificuldade. Eu entendi também que uma coisa que muda muito, né, é o meu... eu sempre que eu ouço, né, alguém difícil, já convivi com pessoas difíceis dentro de casa, e eu sempre penso, não é comigo. Então, eu já elimino a possibilidade de eu ficar mal com aquilo. Quando ela age daquela maneira, eu olho e penso, ela não está bem. E tem pessoas que têm personalidade mesmo diferente, personalidade perversa, personalidade mesmo difícil. Quando isso acontece, de qualquer maneira, essa pessoa tem problema. Tem pessoas que a gente não tem outro caminho senão pedir ajuda de um profissional. Tem outras que a gente tem que pedir ajuda a um lugar onde a gente frequenta, né? Uma igreja, enfim, onde você frequenta. E tem pessoas que você tem que se afastar. Porque tem pessoas que são tóxicas. São extremamente tóxicas, né? São aqueles relacionamentos que a gente percebe que a outra pessoa vai sumindo, né? Vai murchando, acabou. Mas, Márcia, você falou que essa pessoa falou que fica quieta quando ele fala, né? Você acha certo ela ficar quieta? Não, né? Ela teria que ter um diálogo. Ela até poderia ficar quieta se ela não sofresse. Sim. Ah, ele tá de novo falando aqui. E vira quando dorme. Ou vai comer e nem pensa nisso. Vou pensar, ai, como foi gostosa essa carne que eu preparei, né? E sem problema. Mas não é o que acontece. Eu a vi lá no trabalho, eu sempre que a vejo, eu vejo um olhar triste. E eu fiquei incomodada, né? Fiquei incomodada. Eu sempre falo, bom dia! Bom dia. Mas eu vi que ela não era chata, não era... Mas ela estava triste, olhar de tristeza mesmo. Não tinha nem forças, né? Não tinha nem força de falar bom dia. A pessoa vai perdendo a energia, né? Então essa menina, ela tá com pressão alta, ela já toma remédio pro coração, ela já tá um monte de problema. E é muito sutil e vai desencadeando todas as outras coisas, né? O corpo grita. Sim, né? Grita. Grita. Então não adianta eu não falar, né? Sim. E aí eu disse pra ela, você já tentou conversar? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes. E nenhuma surtiu efeito? Não. Eu falei, então tenta de um outro jeito. Como? Com amor. Uma vez eu fiz um curso, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque ele me trouxe muito aprendizado. Que era assim, olha para a pessoa difícil, enquanto você está tentando, né? E procura o lado bom dela. Só o lado bom. Procura, né? Para você identificar se vale a pena. Se ela tem um lado que, né? Bom. Normalmente tem, né? Mas às vezes fica tão enlameado pela parte ruim que você não enxerga mais. E depois de um tempo de relação, aí você não enxerga mesmo, né? Que foi, eu perguntei, quais são os pontos positivos dele? Ela falou, não consigo identificar. Eu falei, presta atenção, vamos, volta. Não consigo. Eu falei, mas de qualquer maneira, antes de tomar qualquer atitude, né? Pode ser que ele esteja doente mesmo, pode ser que ele precise de ajuda mesmo, né? E eu sou totalmente contra você chutar um cachorro doente. Não é para chutar cachorro nenhum, muito menos se ele estiver precisando de ajuda, né? Então eu falei, não tome nenhuma atitude antes de tentar. Tenta. Né? Eu sempre oriento as esposas que, principalmente esposa, né? Que a mulher ela tem mesmo condição de mudar uma realidade dentro de casa, mas desde que ela se proponha a fazer isso com amor, aí dá tudo certo, né? E com sabedoria também, né? Sim.
Porque não adianta, você tem que saber também o momento certo, né? Eu acho que não Então, adianta. mas tem que tentar primeiro. É isso que eu Sim. falo, né? Porque não E adianta aí tem que entender você mesmo. retrucar na hora que a pessoa tá Não. nervosa. Você tem que saber pontuar numa hora exata. Porque sempre vai ter a hora exata de você falar assim, olha, você tá vendo isso? Então, isso é ruim, isso é... Então, assim, mostrar pra pessoa o lado ruim. Porque às Perfeito, é vezes isso aí. ele também não enxerga dessa forma, né? Quer ver posso dar um exemplo? Quer ver um exemplo? Eu passei por uma crise também no meu casamento, quando a gente, próximo dos 7 anos de casamento. E aí um dia minha tia falou isso pra mim. Escreve num caderno o que é bom nele, o que é ruim, e veja se tem mais coisas. Foi exatamente isso que você falou. E tinha muito mais coisas boas, né? Mas eu fixava naquele pontinho vermelho no meio do campo, né? De futebol. Então era bem isso. E um dia, quando o meu marido, da última vez que ele usou droga, eu até falo isso para poucas pessoas, mas assim, é um exemplo forte, mas que às vezes a outra pessoa não sabe o que você sentiu. Quando ele usou droga a última vez, ele chegou muito ruim na minha casa. E aí ele quis ter relação sexual. E eu me senti usada nesse momento. Foi muito ruim pra mim, foi impactante. E isso teve um bloqueio comigo no meu casamento. E quando eu fiz um curso na igreja, que era o Veredas, chamava Veredas Antiga, foi muito bom. E depois de um tempo desse curso, não foi no momento que eu fiz o curso, depois de um tempo eu fui assimilando, sabe? Eu não sei, foi vindo coisas na minha cabeça. E eu lembrei desse dia que me machucou muito. E eu nunca tinha falado isso pra ele. Olha como que é interessante. Precisa de diálogo. Precisa. Né? Precisa de diálogo. Não precisava ter esperado tanto tempo assim. Mas eu sempre fui muito difícil. Agora que eu tenho treinado bastante conversar, me dialogar, porque eu sempre fui muito mais fechada. E aí nesse dia eu falei assim, nossa, eu preciso conversar com ele. Foi difícil, não sabia como chegar, não foi fácil, mas enfim, eu sentei e falei, olha, a gente precisa conversar. E falei desse dia, ele falou, olha, você me perdoa, mas eu não encarei dessa forma, eu não olhei dessa forma. Nunca na vida. Então, você tá vendo como o olhar é diferente? Os olhares são diferentes. Então, às vezes, para essa moça, a gente sabe que tem homens que realmente, mas às vezes, é que nem você falou, tenta de todas as formas. E às vezes ela olha dessa forma, mas ele não, porque para ele é normal. E é perfeito o que você disse. Num momento de conflito, onde está rolando ali, né, uma conversa difícil, não tem que... Não adianta, né? Não tem que esperar. Tem que esperar. Às vezes uma semana, às vezes uma noite, às vezes um dia, às vezes 2 dias, não importa, mas tem que esperar. Eu sempre falo para as pessoas que quando nós somos adolescentes, nós não pedimos para o pai, a gente não tem uma conversa delicada quando ele está nervoso, né? Quando a mãe está nervosa, a gente espera o momento certo. No casamento, numa relação de trabalho também, numa relação de trabalho, vale, é a mesma coisa. Então, se a outra pessoa está chata, mas se é uma pessoa que tem um comportamento chato, difícil, o tempo todo, tem que conversar mesmo, de qualquer maneira, é isso que você disse, tem que haver o diálogo. E assim, o diálogo tem que ser um pouco diferente, porque a nossa tendência é assim, você é um grosso, você é uma grossa, você é negativo, você aponta, né, Dedé? Então, quando a nossa tendência apontou para mim, a minha tendência é contra-atacar. Tá me atacando, eu vou contra-atacar. E aí eu não vou parar para ouvir aquilo que você está dizendo. Não vai escutar. Não. Então, independente se é marido, filho, esposa, enfim, colega de trabalho, a gente tem que sempre colocar o sentimento. Eu preciso conversar com você. Eu não estou conseguindo lidar com determinadas coisas.
quando você fala comigo de determinada maneira, eu entendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Isso está me machucando um tanto, eu preciso que você me ajude a entender se isso que eu estou entendendo está certo, se está errado, né? E com esse tipo de diálogo, você colocando sempre o teu sentimento, a tua dificuldade na frente, não o quanto a pessoa, ela começa a olhar. E aí você vai avaliando, né? Se é um relacionamento que não vai ter sucesso mesmo. Mas é como eu falei, às vezes é um filho. Como é que você faz com o filho? Viu, amor? Você é obrigada, hein? Valeu, foi top, mas você não vende, porque você olha meu ex-filho. Então, não dá. Eu estava conversando com uma cliente minha e ela falando que ia se separar dos filhos pequenos, bebê mesmo, de 1 ano e um pouquinho, outro de 6 meses, 8 meses. E eu falei assim, poxa, mas, né? Falei, não abre mão, vamos, vai. Não, mas você não sabe o que ele é. Uma hora ele tá de um jeito, daqui a pouco ele tá do outro. Aí daqui a pouco ele tá do outro. Aí uma hora xinga, outra hora esbraveja, aí outra hora tá normal. Aí outra hora tá brigando de novo. Ela falou assim, oscila muito. Eu falei, e aí eu lembrei do podcast que a gente ia fazer com você e a gente, né, queria saber de alteração de humores. Aí eu falei assim, eu vou perguntar e depois eu vou mostrar para ela o que acontece. Olha, Paula, tem de tudo nisso, né? Então pode ser que a pessoa tenha mesmo um transtorno, né? É lógico que um transtorno de humor, por exemplo, não é tão rápido. Nossa, aqui ele falou uma coisa, daqui a pouco ele falou outra. Não, às vezes a pessoa é distraída mesmo, né? Tem pessoas que têm essas oscilações, mas não é caracterizado. A gente fala assim, meu marido é bipolar, a minha esposa é bipolar, o meu filho é bipolar. Viu? Para caracterizar um transtorno, tem vários sintomas, a intensidade de cada oscilação para cima ou para baixo, ela é maior, não é tão rápido, né? Então, agora, eu percebo isso no meu casamento. Meu marido não tem isso, mas às vezes eu falo, não falei. Às vezes ele fala, mas não falei. Não foi nada disso. Quem disse que eu falei isso? Tanto eu quanto ele, a gente fala isso, né? E aí eu já tive um casamento mais difícil, né? Com outra pessoa. E eu falava, gente, só pode ser bipolar, porque fala uma coisa, né? E não lembra, eu vou começar a gravar. Eu tinha, antigamente, naqueles gravadores pequenininhos, sabe? Que eu levava para a faculdade. Eu vou começar a gravar, porque não é possível. O que funciona nisso tudo, né? E fazendo cursos de casais, encontros de casais, a gente aprende melhor, né? Esse diálogo, mas a gente precisa falar de amor, falar de sentimento, sabe? Então, esse amor, eu percebi que você esquece muito rápido que você me fala. O que eu posso fazer, o que a gente pode fazer para a gente não brigar por isso, para a gente não discutir por isso, né? Porque isso tudo vai virando um buraco gigantesco. O transtorno, uma oscilação de humor pode ter várias justificativas. Por exemplo, o álcool, né? Então, vícios, drogas, né? o açúcar, medicação. Tudo isso altera muito o nosso humor, né? O estado emocional. Então, às vezes a gente fala um monte de coisa e tal, não sei o que, depois você não lembra que você estava ali né? No calor do momento. Depois... Você falou coisa e depois pode acontecer? Com certeza. Qualquer um, né? Aí ela falou assim, mas ele é grosso. E depois acha como se nada tivesse acontecido. Porque ele pensou melhor, pode ser que ele tenha só pensado melhor aqui. Aí ela falou, sabe que tem? Eu falei, não, mas não é. Aí eu ainda falei pra ela, eu entendo de cabelo, não de cabeça. Aí eu falei, eu acho que isso não é que ele tem uma patologia, ele é mal educado mesmo. E às vezes é muito comum, às vezes a pessoa, né? É falta de educação, não tipo. E às vezes a pessoa daqui a pouco ela vai amaciar besteira. E aí não tem coragem de falar, de dialogar, de falar assim, olha, desculpa, foi mal. Aí eu vou ser mais bom, eu vou ser mais maleável, porque
Aí fica uma coisa, diz que não me diz, né? Não foi isso. E a moça falou assim: pronto, agora acabou o mundo. Endoidou de vez. Agora Então, você vê, o princípio disso tudo é falta de diálogo. Falta de diálogo. conversa. Exatamente. Sempre vai ser um santo remédio. Sempre. Eu tive um paciente que ele estava numa fase terminal de câncer. E eu atendia e tal, e foi piorando, né? Foi chegando no final mesmo. Ele não conseguia vir mais, aí ele falou, mas eu vou parar, porque, né? Eu falei, não, você tem certeza? Tem, então tá bom. E um dia a esposa me ligou, alguns meses depois. Márcia, eu queria te pedir um favor. Mas eu pago, quanto você cobrar e tal, mas você consegue atender meu marido na minha casa? Eu falei, claro, não precisa nem pagar, imagina, claro que eu vou, né? Ela falou, porque ele tá numa fase muito difícil e tal, né? E ele não fala comigo sobre o problema dele. Então eu imagino que não deva estar fácil. E ele não fala com os filhos porque ele não quer chatear, preocupar os filhos. Ele não fala comigo porque ele não quer me chatear, me preocupar. Então ele não fala com ninguém porque daí ele também não quer preocupar ninguém. E eu sinto que ele precisa falar. E como ele confia em você, pensei em você. Eu falei, não, minha querida, com certeza, eu consigo ir em tal horário. Pode ser? Pode. Foi no horário do almoço. E daí nós conversamos, cheguei na sala, tinha lá um cuidador, uma empregada, nós conversamos ali. Ele falou, Márcia, eu estou incomodada, você se importa de me atender no meu quarto? Eu falei, não, meu querido, claro que não. Aí o cuidador levou ele até lá e ficamos lá conversando um tempo. E ele foi se acalmando, né? Foi falando, ele chorou e tudo, né? E aí, assim, passou um pouquinho, depois ele foi embora, né? Mesmo. E eu fiquei com aquele sentimento, né? Assim, como é importante a gente falar. E eu, naquele momento, eu falei pra ele. O filho dele ia se mudar para outro país. Já estava com a passagem comprada, lugar para morar, trabalho, já tudo certo, engatilhado. E naquele momento, no quarto dele, eu disse assim, eu não estou feliz, eu não queria que ele fosse. Porque eles têm empresas e tudo, e ele pensava, eu vou embora, e ele precisa ficar com a mãe dele, ele precisa ajudar, a mãe não vai dar conta. E ele falou, eu não gostaria, mas eu não vou falar isso para ele. Porque, né, eu disse, meu querido, não, fale para ele, você é o pai dele. Fale, filho, olha, né? Eu não sei como foi a conversa, mas o filho não foi. Antes dele a passagem estava comprada tipo, por uma sexta-feira, né? E ele avisou o pai, eu não vou mais, eu desisti. Já cancelei tudo, já não vou. Uma semana depois o pai foi embora. Mas eu tenho certeza que ele falou. Porque a maneira como tudo aconteceu. Né? Então, assim, veja, não importa em que situação, em que momento da sua vida você está. Uma coisa que eu aprendi muito na psicologia, no consultório. Você não sabe se você tem um amanhã. Você não sabe se você tem essa noite. Não é? Você não sabe o que vai te acontecer no minuto seguinte. Então, você tem que falar assim. É maluco essa dificuldade que o ser humano tem de falar. Não é? De expor o sentimento. Uma coisa que eu brinco, né? Ultimamente eu tenho dado muitas palestras sobre qualidade de vida. Daí eu digo assim, todos nós soltamos pum. Uns mais fedidos, outros menos fedidos. Todos nós fazemos isso igual. Todos nós temos medo. Tristeza, alegria, inveja, raiva. Todos nós sentimos tudo isso. Então, por que a gente dificulta tanto as coisas? Por que a gente não fala com o filho, não fala com o marido, não fala com a mãe, não fala com o pai? E a gente prefere usar um artifício, a gente prefere falar com uma pessoa estranha e não fala com aquela pessoa que mais ama a gente, ou que a gente mais ama. Eu sempre digo para as esposas, né, e para os maridos também, eu pergunto, com quem que você tem mais intimidade? Vamos, seja assim, bem superficial. Com quem que você tem mais intimidade? Com meu marido, claro. Com a minha esposa, claro. Tem certeza? Tem certeza? Eu falo para as mulheres, você abre as pernas para ele. Quem que faz isso para qualquer um? Mas é um mito, né?
até você falar sobre sexo no relacionamento, hoje é um mito, né? É um tabu, Cada dia tá ficando pior a comunicação. As pessoas falar, as pessoas demonstrar o que realmente elas pensam, o que elas estão sentindo. Eu acho que por isso que a gente está chegando nesse caos todo que a gente está vivendo. vai desencadeando todas essas emoções, né? De medos, ansiedades. Eu sinto muito mesmo a parábola do filho pródigo. O tempo todo eu sinto. Porque eu digo, ele passou pelo que ele passou porque ele não conversou com o pai dele antes. E ele passou porque ele passou aquele tempo todo que ele demorou para falar com o pai. Não é? Ele precisava ter comido lavagem de porcos. Ele não precisava chegar nesse nível. De uma falta de Era só admitir, pai, então, eu fiz besteira. Viu? Você me perdoa? Você deixa eu voltar para casa? Não precisava chegar naquele nível, né? Então, eu falo muito isso. E eu uso muito isso para mim. Para mim, eu sempre penso, eu não sei se eu tenho essa pessoa amanhã, então é melhor falar agora. Então tem o diálogo, aí depois do diálogo é a aceitação, né? Porque você tem que aceitar que você é arrogante, por exemplo, e não conseguir falar com a pessoa, né? Você tem que aceitar que você é orgulhoso, que você não quer falar com a pessoa, porque isso todos nós temos. Todos. Né? Todos. Sim. É uma forma de trabalhar. E como é que você vai trabalhar? Dialogando, treinando essa parte, humildade, generosidade, porque nós não somos generosos, né? Não adianta achar que é bonzinho, que não é. Não somos. Não. E isso é treinável, né? Perfeitamente treinável. Todos os dias, eu falo para minha mãe que é como se a gente vivesse no AA, Alcoólicos Anônimos, né? Mas assim, a gente tem que viver um dia após o outro. Você sabe que às vezes, eu falo isso muito também, às vezes não é nem um dia, é uma hora. E tem horas que são minutos, é só por esse minuto eu preciso fazer isso. Porque às vezes um dia também é longo, né? Mas é perfeito isso que você disse. Você sabe que eu tenho um ritual. Todos nós temos, né? Sim. Quando a gente levanta até sair de casa, né? Eu tenho lá, né, meu ritual, então, matutino. E quando eu entro no carro para ir trabalhar, eu coloco sempre o mesmo louvor, sempre o mesmo. E quando entram no carro comigo, né, meu marido, meus filhos, qualquer um que vai comigo de manhã, eu falo, de novo. De novo. Mas não dá para trocar? Não dá para pôr outro? Mas eu sempre digo, eu preciso, porque eu me lembro qual é a minha missão. Porque eu sou o meu pior problema. Eu sou a minha maior inimiga, né, de mim mesma. Então eu preciso me lembrar do que eu preciso fazer hoje, do porquê que eu estou aqui, do porquê que Deus me colocou em tal lugar. Então, assim, é o que você falou, né? A partir do momento que eu entendo, né, o que eu estou fazendo aqui. Às vezes a gente age com tanto egoísmo, com tanta soberba, com tanto orgulho, né, de coisas. E aí quando a gente lembra o tanto que a gente já sofreu, o quanto pessoas que não havia probabilidade de me ajudar, me ajudaram, coisas que aconteceram, você fala, puxa vida, né? Então qual que é a minha missão? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa família? Né? O bispo disse no domingo, né? No domingo não, no sábado, uma reunião lá, naquela reunião. Open house, né? Cada um tem a cruz que merece, brincando com o casal, né? Com a Lili e com a Lizinha. Cada um tem a cruz que merece, né? Brincando. E eu costumo falar, né? Você só está onde você está por duas razões. Primeiro, você foi até lá com as suas próprias pernas. E segundo, você tem que passar por algumas coisas lá. Seja com essa pessoa, com essas pessoas, seja que situação for, você tem que passar por isso. Sim. Então vamos começar a trabalhar. Peraí, existe eu preciso passar por alguma questão, o que eu tenho que passar? Né? Até essa história de depressão, de ansiedade, de pânico, até problemas emocionais, problemas físicos que a gente desenvolve. Tem sempre algo que a gente tira de bom, né? Sim. A gente sempre tira coisas boas de qualquer relação. Que seja não querer mais a pessoa por perto. Que seja isso, né? Mas
mas a gente sempre tira alguma coisa boa. Eu tive um problema, Márcia, mãe, muito grande com meu filho mais velho, né? Porque eu queria que ele fosse como eu planejei. Então eu imaginei, né? O Guilherme vai crescer, aí ele vai ser assim, ele vai ser assado, ele vai fazer faculdade em tal lugar. Eu imaginei tudo. Ele vai estudar em tal colégio, ele vai fazer faculdade, né, em tal lugar, de tais possibilidades. Eu já tinha imaginado mais ou menos quais seriam as possibilidades que você queria. Que eu queria. Então eu tracei. Que desenho. Desenho é tudo, já tá tudo. E aí, com 15 anos, 16, ele teve uma psicose. Ele virou e falou assim, mãe, mas eu não quero isso. Entendeu? Então, no final da infância, ele já começou a passar por algumas coisas. E ele foi usar droga e, na adolescência, e nós passamos por muitas dificuldades, porque eu não aceitava. Eu falava não, e eu falava para Deus assim, o que eu fiz? Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz nada de errado, eu tive 2 namorados, meu primeiro marido e meu segundo marido. O que aconteceu? Onde é que eu errei? Eu errei muito. A primeira coisa foi não aceitar, né? Foi negar o jeito que ele era, as dificuldades que ele tinha, as facilidades que ele tinha, né? E eu tive muito problema, até que a idade adulta dele... E talvez você não deixou ele escolher, né? Não que deixei. Você já planejou tudo. Não. Então, ele não foi por esse caminho. Como ele não, né? Você achava ali? Ele não foi, né? Ele não foi pra lado nenhum, entendeu? E aí as drogas acolheram ele, né? As drogas acolheram. E graças a Deus que é um menino muito bom, é um menino muito inteligente, muito amoroso, né? E muito espiritualizado. E as coisas vêm caminhando, né? Mas ele está internado hoje, né? Teve uma recaída, daí ele falou para mim no domingo, mãe, me desculpa. Eu disse, não, nego, você não tem que pedir desculpa para a mãe, porque você não fez nada para a mãe, nada, meu bem, nada, absolutamente nada, tá tudo bem. E se tem uma coisa que a mãe não faz mais, eu já tinha falado há anos, eu venho falando isso pra ele. A mãe não fica esperando nada. A mãe quer você do jeito que você é. Tá tudo bem, meu bem. Não pede desculpa pra mãe. Ele falou, não, mas eu quero. Eu preciso te pedir desculpas. Eu falei, você não fez nada pra mãe. Nada, meu bem. Você não me machucou em nada. Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem, né? Então, às vezes a gente fica querendo que o outro seja como a gente quer, né? E eu fiz muito isso, eu fiz muito com meu filho, eu errei com meu filho, né? Então eu sempre falo sobre isso, eu admito isso, porque quando eu comecei a admitir que eu havia errado, né? Que eu deixei de fazer refeição junto com eles, eu deixei porque eu acreditei que eu tinha que ter outra conduta de mãe. Que uma boa mãe era aquela que pagava tudo. Uma boa mãe era aquela que podia propiciar conforto, né, físico, não emocional. Né? E é como eu falo, né? Eu fui estudar, eu fui me pós-graduar, eu sempre estudei muito, muito mesmo. E eu só descobri isso agora, que eu errei completamente, que eu tinha que ter procurado outras coisas, né? Que eu tinha que ter procurado viver e não buscar teoria, não buscar esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é o que você falou, é o que a gente está frisando desde o começo desse papo. A gente tem que, seja uma crise de ansiedade, seja uma patologia, seja um relacionamento difícil, seja o que for, né? Eu primeiro preciso aceitar o que está acontecendo e não negar, ficar fugindo, ficar quieta, não falar nada, né? E aí a partir do momento que eu vou aceitando, né, entra o diálogo mesmo. Começa primeiro o diálogo comigo mesma, né? Primeiro, que aí tem a ver com o autoconhecimento. O tete a tete com você, né? Eu acho que esse é... Desculpa, eu estou chorando. Eu também, eu tô chorando, gente.
Eu acho que o mais difícil não é nem conversar com o outro, é conversar com você. E quando você fala com você, você escuta tanta coisa tão desagradável. Gente, eu passei muito tempo com a Márcia. A gente passou uns 3 anos. Acho que sim, né? Eu acho que foi uns 3 anos. A Márcia me deu alta, gente. Viu que eu sou isso aqui mesmo, não tem jeito. É o que tá tendo pra hoje e eu que lute. Mas foi um divisor de águas na minha vida. O que dividiu, Ana? Dividiu que eu parei de me sabotar. Eu comecei a olhar pra mim. Eu acho que uma das partes mais difíceis mesmo é você pontuar o que está errado. Eu errei aqui, mas eu acertei ali. E tá tudo bem. Segue o baile e vamos dançar. Né? Vamos viver. A vida é ótima. Gente, a vida é maravilhosa. Eu aprendi muito. Isso daí fica para um outro dia. O que te deixou assim? Outra vez a gente conversa. Mas foi muito bom. E uma vez a Márcia falou para mim, sabe, Ana, sentar nesse sofá e se expor e ser confrontado não é para fraco, é para gente forte. Gente, era tão louco que uma vez uma amiga passou no ônibus e falou assim, Ana, eu te vi falando sozinha na rua. Bruno, eu saio daqui louca, me mordendo. E eu sabe, assim, debatendo, porque aquilo me tirava da minha zona de conforto e me movia, sabe, me movia. E aí eu ia embora falando. Aí ela falou assim, que eu tinha acabado de ser da psicóloga, e ela falou umas coisas assim pra mim. Gente, tinha dia que a Márcia falava umas coisas pra mim que eu me postava assim no banco e falava, agora eu vou embora. Não volto mais aqui. Mas foi muito bom ter ficado, né, Márcia? O autoconhecimento é tudo. Lógico que cabe bastante melhor. Cabe, sim. Mas isso é Mas a vida, eu, né? Mas eu tô... Essa é a vida. A gente vai caminhando, né? Todos nós. Vai caminhando. É isso que eu falei, a gente aprende todos os dias. Quando a gente se põe no lugar de aprender todos os dias, a vida começa a fluir, né? Porque daí você tá na posição de aprendiz mesmo. Eu vou aprender, hoje eu vou aprender mais alguma coisa. Porque a gente... E aí você vem, trabalha a humildade, porque daí você é humilde de falar assim, não, hoje eu tô aqui só para aprender. E aí você começa a trabalhar a tua mente nisso. Não quando você é o dono da razão, quando você sabe de todas as coisas, você é autossuficiente e você já não dá espaço para aprendizado, né? Sim. Você E aí, não aprende. Você vai dando cabeçada, né? Vai dando cabeçada. O tempo Exatamente. todo. A gente conversa muito, eu e a Bruna, a gente sempre fala, que é em pequenos passos, né? Eu falava com você coisas que eu queria fazer que eu estou realizando hoje, que eu venho realizando, né? Mas que foi tudo um processo. Gente, o processo é necessário mesmo, é no processo que vem a transformação. E o processo é lento, né? Ele não é de um dia para outro. Não é assim, o Google. Não é dar o Google. Agora eu até esses cursos, né? A gente vê no YouTube, vê na internet aí de maneira geral, cursos milagrosos, né? Um final de semana, uma imersão, você vai sair de lá, viu? Você vai sair assim, porque quando a gente entra numa imersão, você sai realmente diferente. Você não entra de um jeito e sai do mesmo jeito, não. Mas dura ali uns 15 dias, talvez. Você só não pode se frustrar, né? Se frustrar com aquilo. Tipo, nossa, foi isso. Depois, no outro dia, você acorda assim e fala, mas eu tô do mesmo jeito. Não se frustre, é assim mesmo. Sim, mas é uma coisa que a Márcia falava pra mim. Ana, mas não é as pessoas, é você. Eu falava, o que é? Eu? Eu preciso perder, sabe? O que é eu? Não, é o fulano, é o cicrano. Gente, o processo que eu estava vivendo, eu continuo vivendo. Ele continua acontecendo. Mas eu venho mudando. Porque muda que o mundo muda, né? Uma vez eu falei pro meu marido, se eu esperar acontecer o que eu quero, vai acontecer? Vai. Ana, mas como você crê?
pelo ar que eu respiro, que é Cristo, Ele é minha essência. Eu acredito piamente nele, né? Mas e aí, quando acontecer, como que eu vou estar, né? Como que eu vou viver esse acontecimento? Eu não mereço ser feliz? Eu não mereço dar risada? Eu não mereço ter esse tempo de qualidade? Claro que sim, eu vou me permitir. Eu não vou ficar só focando no que tá ruim, gente. Tem outras coisas boas, sabe? E é bem o que a gente está dizendo. E isso é um processo contínuo. Quando eu ponho esse louvor de manhã, é porque eu preciso todos os dias me lembrar, né, do que eu estou fazendo aqui, de qual é a minha missão e o quanto eu preciso ser grata por tudo aquilo que já fizeram por mim, né, por tudo aquilo que já aconteceu e acontece tudo, o tempo todo. Então esse sentimento faz com que eu tenha um dia mais leve. Porque ninguém vem me procurar porque eu estou tão feliz, eu vou marcar uma consulta, eu vou pagar para você para contar que eu estou feliz. Você sabe que esses dias um paciente falou isso para mim? Eu falei, será? Eu fiquei tão desconfiada, porque nunca vi isso. É a primeira vez na história que eu vejo alguém querendo pagar uma sessão para mim para contar que tá feliz, tem alguma coisa errada. Mas ele já foi paciente, ele foi paciente de anos também. Então, e era realmente, ele queria mesmo, era para contar as vitórias mesmo. Mas assim, é pesado, o nosso dia é pesado, de todos nós, né? Sim. Então, se a gente não tem essa coisa de, esse pensamento, essa, né, de ser humilde, de entender de onde eu vim, por que eu estou aqui hoje, né? Se a gente não tem isso, tudo fica mais difícil. E eu acho que é isso que um aprendizado que essa geração de adolescentes precisa ter, as crianças precisam ter, né? De valorização, de entender o que... a gente trabalha muito isso lá em casa com eles, o quanto a gente tem que ser grato. A gente fala muito disso, né? Da gratidão, da gratidão, da gratidão. E você vê, por exemplo, uma pessoa com depressão, né? Quando a depressão dela está lá embaixo, ela está num nível de egoísmo tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Aí ela vem e diz o contrário para você. Não sou eu. Minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, minha mãe. Todo mundo, menos eu. Menos eu. Eu adoeci porque alguém me fez adoecer. Né? Lá no meu trabalho, meu chefe me fez adoecer. Mas sabe que eu sou assim e faz aquilo. E mexe comigo desse faz jeito. aquilo. E ela foi adoecendo, né? Na verdade, porque ela não soube lidar. Então, a gente. E quando você tem esse sentimento de. Eu testo isso todo dia. Né? Quando você tem esse sentimento de gratidão, eu sempre falo, eu começo minha gratidão pelo banho de manhã. Porque já houveram dias em casa que a gente não tinha sabonete. E aí eu ficava assim, alguém tem sabonete no banheiro aí? Mãe, o meu acabou. Mãe, o meu acabou. Meu Deus, não tem sabonete para tomar banho. Um monte de banheiro em casa e não tinha sabonete. E não tinha dinheiro para comprar. Foi uma fase muito difícil da nossa vida. Então hoje quando eu tomo banho eu falo, uau, oh Deus, né? E eu não vou... Então, esse sentimento, porque quando eu estava na depressão, eu só pensava, meu Deus, o que eu vou fazer para acabar com isso, para acabar com esse sofrimento? Porque não tem solução. Eu não vou conseguir sair desse buraco, não vou sair dele, não vai dar certo. E era eu, aquela exigência comigo, eu tenho que ser perfeita, e não sei o que, as pessoas não conseguem me enxergar, e várias coisas, né? Aquilo foi me adoecendo, a necessidade de ser amandona, as coisas têm que ser do meu jeito, a necessidade de ser perfeito, eu tenho que ser a melhor em tudo que eu faço, né? Quanto maior é o teu nível de exigência consigo mesmo, maior é o problema que você vai entrar depois, né? E isso aconteceu comigo, né? E aí quando eu saí da depressão sem remédio, que aquilo pra mim foi... não vou tomar. E aí eu fui consegui, né? E consegui sair com Deus, ele me puxou de lá, né? Mas quando eu consegui sair disso, eu olho para minha vida diferente. Eu vejo graça no sabonete que eu tomo banho, que é um sabonete normal, que eu compro no mercado. Mas a gente, eu vejo os adolescentes que se cortam. Quando eu pergunto, mas por que você está se cortando? Não sei. Tudo bem. Não tenho. Eu simplesmente sinto uma dor interna muito grande
E quando eu me corto, eu tento aquela... porque eu sentia dor na carne. E eu tenho uma ex-paciente que ela formou coloide, assim, vários, porque ela cortou fundo. Eu já mesmo, vi, né? Triste. Cortou fundo os 2 braços. E várias vezes, vários cortes em dias diferentes, né? E era por conta do sofrimento mesmo. Não faz isso porque é engraçado, faz isso porque tá sofrendo mesmo. Tá Né? doendo. Mas aí você pergunta pros pais, volto a falar, como são as refeições de vocês? Ela come sempre com prato. Porque ela E normal. gosta. E aí ela não gosta de comer com a gente, porque, sei lá, e aí tudo bem, a gente permite. Né? Então, assim, isso vale para tudo, né? Fazendo aqui um fechamento. Todos os nossos problemas emocionais têm muito a ver com egoísmo, né? Tem a ver com a não aceitação, tem a ver com a falta de diálogo e com a falta de amor próprio, né? Porque se eu me amo, eu disse hoje para uma pessoa que eu atendi, eu falei, se você se ama, você não faz, eu sempre cito, né, eu sempre digo assim, nas minhas palestras, eu falo, olha, tem um cara louco que eu sigo, que quando eu falar uma frase famosa dele, talvez vocês vão reconhecê-lo. Que ele diz assim, ame sim, ame a teu próximo, como eles completam, ti mesmo. Ok, isso aí, vocês identificaram o cara, louco de pedra. Eu falo, pois bem, né? Quando você diz que você faz tudo pelo outro, o outro não te reconhece, você não se ama, você está fazendo tudo errado, você não está fazendo o que ele falou. Ele diz, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Então, se você desenvolveu depressão, você está fazendo tudo errado. Se você desenvolveu ansiedade, você está fazendo tudo errado. Se você desenvolveu transtorno de pânico, tudo errado. Então, aí o que a terapia faz? Voltar lá atrás, né? Começar do zero. Vamos reconstruir a imagem que você tem de você, o valor que você tem por você, o quanto você é grato por tudo que você tem. Independente de... Não tem nada a ver com religião isso, não tem nada a ver com crença, tem a ver com você. Né? Tem a ver com você. É o seu bem-estar, né? Então, todas seu essas patologias, né? Vem daí, né? Porque você não pode... eu acredito que você não pode ofertar aquilo que você não tem. Isso. Então, é quando você ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que amar quem? Você. Aí você se ama, você se conhece, para você poder ofertar aquilo que você tem. Senão você fica no barganha, né? Ó, eu tô te dando isso, mas eu tô esperando você me devolver aquilo. Troca. Exatamente. Isso é amor. E aí, quando você faz isso, quando você tem esse autoconhecimento, esse amor próprio, você não espera do outro. Que é isso que você falou, não tem barganha. Então, você faz por fazer, por amor. O que você quer, por amor. Exatamente. Ai, gente, dá vontade de ficar aqui foi com a Márcia, né? Resumindo, foi assim. É muito bom. Delicioso. Maravilhoso. A gente vai um dia voltar aqui, gente. Pode ter certeza. Márcia, a gente quer te agradecer. Eu quero te agradecer por hoje e por tudo, porque você está sempre ajudando a gente no que a gente precisa. Você sabe que eu sou muito grata por você. E eu acredito que uma das maiores ações de amor por uma pessoa é orar por ela. Eu sempre oro por você e pela tua família. Eu tenho muito carinho, muito respeito por você. As pessoas que você fala é referência na minha vida, eu gosto de ter perto, você é uma delas. Eu gosto de ter você perto, você é referência na minha vida. Gente, se você se identificou com alguma coisa que a Márcia falou, um dia eu já estive aí nesse lugar, de não estar nada bom, de não ver cor em nada. Você procurar ajuda e você reconhecer eu não estou bem, não te faz menos do que ninguém, pelo contrário, né, Márcia? Isso. Como você me falou, tá aqui é só pros fortes, né? E tá tudo bem, né? Vai passar. A Márcia falava pra mim, vai passar, querida, essa vozinha. Passou, gente. Tá passando, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Quero te agradecer muito, do fundo do meu coração. Obrigado mesmo, de verdade, por tudo. Por mim e pelas pessoas que a gente vai alcançar. Verdade. Obrigada, Márcia, por tudo. Pelo papo, foi maravilhoso.
Espero que a gente alcance mesmo bastante vidas, que essa é a intenção, Amém. Amém. né? Pessoal, obrigada por ficar com a gente até agora. Obrigadão. Né? Compartilhe, mostra aí para quem tá precisando. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Sim, por Né? favor. Como a gente falou a semana passada, às vezes você não vai concordar com o que a gente falou aqui e tá tudo bem. A gente tá aqui para isso, né? Vamos conversar, vamos bater papo, vamos dividir experiência. E, gente, vou dar um spoiler. Semana que vem vai ser top. Se segura nas cadeiras. Gente, vem com a gente. Se segura nas cadeiras. Vem com a gente que o negócio vai ser louco. Gente, faz um favor pra gente. Compartilha, porque muitas pessoas estão ouvindo. Precisa ouvir, né? Precisa entender, né? Compartilha mesmo. Manda lá pra tua vizinha, pra tua irmã. Né? Ajuda a gente a alcançar pessoas. E obrigada. E até semana que vem. Vai ser top. Beijo. Beijo, muito obrigada.